Olá, muito boa noite. Estamos de volta para mais uma formação. Na verdade, daquilo que é dando sequência da nossa sessão formativa. Dizer que hoje é 25/5, 23 horas é o horário em que estamos no momento. Aqui quem fala para vocês é o formador Martinho Gomes. Desde já peço a vocês que coloquem um like, partilhem, comentem para que esse vídeo possa ser compartilhado com mais pessoas, para que o YouTube consiga entender que é um bom vídeo. Nós estamos numa sequência formativa e hoje nós vamos dar seguimento naquilo que é a nossa formação, começando por descobrir o grande segredo que o Primavera nos traz. Nós estamos eventualmente a iniciar na parte de recursos humanos. Vamos prosseguir para as outras partes. Entretanto, lembrar que recursos humanos é um dos grandes pilares de uma empresa e por conta disso há uma necessidade fundamental de nós podermos saber gerir o nosso capital humano. Para isso, temos uma boa ferramenta que é o Primavera na versão 10. Na verdade, é uma atualização de outras versões que já existiam. E por conta disso, há uma necessidade de nós conseguirmos entender qual é o funcionamento correto desta versão. Para isso, eu vou dar seguimento começando na ficha do funcionário. Por que ficha do funcionário? Exatamente. Deixa eu expandir a minha tela, ok? Ficha do funcionário. Primeiro, porque sem o funcionário não existe empresa. E sem empresa não existe funcionário. Por essa razão, é fundamental começarmos na ficha do funcionário. Por outra, dizer que boa parte da gestão que é feita aqui no Primavera, na visão do RH, ela é baseada com base nos dados que são cadastrados aqui na ficha do funcionário. Ou seja, se nossa ficha não for cadastrada de forma correta, de certa forma, possivelmente, vários dados que nos serão dados ao longo do percurso ou então ao longo dos trabalhos que vai ser gerado aqui vão aparecer de forma errada. Isto porque os dados que foram cadastrados, que foram inseridos na ficha de cada funcionário, não está corretamente lançado. Então, para isso, vamos desmistificar todo e qualquer tipo de segredo que existe aqui na ficha do funcionário. Ok? Primeiro, vamos começar aqui no campo superior, onde nós temos a palavra funcionário. Mostrar para vocês que esse é o primeiro quadrante. Este quadrante faz menção àquilo que é o código, na verdade, o código do funcionário. E um código do funcionário ele é baseado de duas maneiras. Nós chamamos de código mecanográfico, todo aquele código que é acompanhado de números e letras. Ou seja, eu posso criar um código do funcionário só tendo o mesmo número, como também posso criar o código do funcionário tendo a letra e os números, ok? Isso facilitaria na localização desse mesmo funcionário. Então eu vou começar mesmo a compor os dados fictícios, ok? Me baseando a mim mesmo e eventualmente você em casa pode ter os dados reais e inserindo sempre que for necessário. Ok, eu vou colocar aqui a minha inicial do meu nome, M001 ou 001. Poderia ser assim, como também poderia colocar RH001. RH por quê? Porque como se eu tivesse a cadastrar um funcionário que faz parte do departamento de RH. E na possibilidade de eu poder localizar, eu simplesmente chego e coloco o RH. Ele vai trazer-me uma sequência com todos os funcionários que têm essa inicial de RH, ok? Depois, como também aquele que eu disse, pode ser por letra, se colocar a letra M, ele vai trazer todos os funcionários que começam com a letra M. Então, vou colocar aí Martinho, Martinho Gomes Tula. Exatamente.
Lembrando que nós estamos a preencher os dados da identificação. Nós temos aqui vários campos a serem preenchidos e o primeiro campo que nós estamos a preencher é o campo de identificação. Nome abreviado. Claro que isso não é obrigatório, ok? Nome abreviado não é obrigatório. Tem vários campos aqui que não são obrigatórios. Mas pronto, por conta daquilo que é a nossa aula, eu vou aqui eventualmente criar uma abreviação do meu nome. Vou colocar apenas Martinho Tula. Ok. Morada. A minha morada é no Morro Bento. Localidade do Morro Bento, ou seja, onde é que está localizado o Morro Bento. Aqui, Morro Bento. Morro Bento está localizado em Luanda, exatamente. Código postal, claro que código postal eu não tenho, e por conta disso não é obrigatório, não vou preencher isso. País. País, nós temos aqui uma sigla F4, ou seja, em outras palavras ele me diz pressione F4. F4, para quem não sabe, é uma tecla que fica nos computadores na parte superior, okay? Aí tem F1, F2, F3 e F4. E essas teclas podem ser acessadas de duas maneiras. Por exemplo, para os que usam computador de mesa, não há uma combinação para poder eventualmente usar essa tecla. Mas para os que usam portátil, nesse caso o laptop, há sempre uma combinação de usarem Fn e F4. Vão perceber que automaticamente ele vai abrir este campo. Agora, na necessidade de não poder fazer isso, pode simplesmente também clicar por cima da sigla ou da conjunção de F, da letra e do número, também vai abrir o mesmo campo. É indiferente. Como eu eventualmente quero buscar a palavra ou o país Angola, que está aqui a começar com AO, então eu não vou mais pressionar F4, eu vou simplesmente colocar AO. Formador por quê? Porque eu já sei que AO refere-se a Angola, ok? E desta feita eu não vou dar F4, eu vou dar um Enter, ok? Província de Luanda, ok? Luanda, como eu já conheço os códigos, eu vou colocar 04, que refere-se a Luanda. Claro que aqui não tem como eu dar Enter, por quê? Porque eu coloquei, vejam, 04, se eu der Enter, é como se estivesse a ignorar. Então, 04, eu escolho mesmo 04 escolho Luanda nesse caso. Por que não aparece? Ele vai aparecer depois de eu poder prosseguir com outros campos. E aí aparece município de Belas, que eu não conheço pelo código, vou procurar aqui município de Belas. Belas está na Samba, com nova conjuntura. Comuna não tem, não sei qual é a comuna daqui, porque não sou de cá, felizmente. Mas vejam, quando eu clico para essa seta, não aparece nenhuma comuna. O que fazer nesses casos? Primeiro, se eu pressionar na palavra comuna, perceba que automaticamente ele vai me trazer este campo que tenho aqui. Atenção! Para quem usa a versão a versão desatualizada do Primavera 10, primeiro passo, antes de pressionar neste campo comuna, terá que colocar aqui um código, por ser um número qualquer, e só assim em seguida clicar em comuna, ok? Então, com as atualizações que estão sendo feitas, esse processo já foi ultrapassado. Então, antigamente, se você pressionasse aqui, ele iria dizer que o identificador não se encontra preenchido. Então, por conta disso, eras obrigado a eventualmente colocar aqui um número qualquer e aí pressionar na palavra comum, ok? Mas para as versões mais atualizadas já não é necessário, basta clicar, ele já traz isso. Ok, então nós temos aqui comuna, Ngombota, Manhanga e tudo mais. Então eu vou dizer, olha, a minha comuna, né? Minha comuna é Samba é 13, eu vou colocar aqui 13. Opa, vou colocar aqui 13. Isso. Oh, freguesia. Instante. Sim, isso. Vou escolher aqui. Ok. Opa, no instante 13. Vou colocar aqui samba. Samba.
E aqui 13. 13. Vou colocar 13. Ele já sabe que 13 é Samba. E, claro, município da Samba, comuna da Samba. Fica assim. Vou simplesmente salvar. Quando eu vir para cá, perceba que não aparece. Então eu vou colocar o código número 13 que eu criei lá. E automaticamente já aparece aqui Samba. Município da Samba, comuna da Samba. Nacionalidade, também não aparece. Vou pressionar em nacionalidade. Vai dizer exatamente aquilo que eu disse. Veja, aqui não houve atualização. Identificador não se encontra preenchido. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar um código ou um número qualquer. E de seguida vou pressionar em nacionalidade. Ele vai trazer esse campo. Formador, será que é possível só fazer por esta via? Não, quando não há parametrização do Primavera, tem coisas que vão faltando ao longo do percurso. Então, para isso, há uma necessidade de poder fazer aquilo que nós chamamos de configuração e parametrização. Para quem não viu o meu vídeo anterior, peço já que vá e verifique sobre um pouquinho daquilo que é a ideia de configuração do Primavera. Se achar que ainda não lhe foi eventualmente satisfatório o vídeo, não hesite, entre em contato, puxa-me pelo Facebook, pelo WhatsApp ou deixa uma mensagem nos comentários para que eu consiga puxá-lo e poder mostrar ou dizer como é que você eventualmente pode configurar de forma correta e parametrizar o mesmo. Ok, então eu vou colocar aqui nacionalidade angolana, que na verdade vou aqui criar, porque não está criado, vou colocar AO, nacionalidade angolana. Angolano nesse caso. Angolano. Nacionalidade angolana. País é a ok? Angola, certo? Isso. Tanto o mesmo código quanto o outro podem ser iguais, é indiferente. Ok. Posição no banco social. Não vou preencher esse campo. Para meu esclarecimento também eu vou explicar na eventualidade de alguém poder querer saber mais a fundo. Vou salvar. E aqui, neste campo que eu coloquei o código 4, veja que não aparece, vou colocar AO. E aí eu vou prosseguir, aparece aí angolano. Exatamente. Porém, se eu pressionar aqui, perceba que não aparece. Isso por quê? Porque esse código foi criado recentemente. Quando eu fechar o Primavera, a minha empresa e voltar a abrir, este país, essa nacionalidade angolana já estará na lista, ok? Não se preocupe quanto a isso. Naturalidade, Cabinda. Data de nascimento, vou colocar aqui 7, é mesmo a minha data, 6, 1996. Estado civil, casado, gênero masculino já está aí. E-mail, pula 1996, ok? Arroba, outlook.com. E exatamente, para eventualmente quem quiser contactar também, pode ser por esta via. Extensão, exatamente, extensão. O que é extensão? Extensão, na verdade, é um código de referência para cada fixo que se tem num determinado departamento. Vou dar um exemplo. Vamos supor que na tua empresa é usado aquele telefone que se fala muito de aqueles grandes telefones, né? Que você eventualmente para contactar alguém precisa simplesmente discar qual é o endereço daquela sala onde aquela pessoa está. Então aquele código que nós chamamos de extensão. Então pode ser qualquer número, pode ser 5, significa que quando eu for procurar a extensão desse funcionário, já sei que é o código que me dá acesso ao telefone da sala dele, ok? No meu telefone, mesmo o meu também, pode eventualmente ligar para mim, na necessidade de quererem ter maior esclarecimento. Outro, não tenho em mente, vou aqui, podem inventar um qualquer. Ok, então já preenchemos o campo de identificação. A seguir é o campo de documentos. Número de identificação, também não tenho comigo, vou preencher qualquer dado. Emissão, ou seja, emissão, onde é que foi emitido o bilhete? Lá foi emitido na GAMEC, nesse caso, GAMEC, ok? Data também vou inventar aqui, 2018. Data de validade, 2023. Lembrar que tem que marcar sempre, 2025, ok?
Passaporte. Esse campo aqui de passaporte não é obrigatório. Isso no caso o funcionário não tenha o bilhete, né? Pode colocar o passaporte, ou então pode também preencher no caso também dele poder ter o passaporte. Número de identificação estrangeira. Não sou estrangeiro, então não preciso preencher isso. Carta de condução, sim, carta de condução. Se eu tiver, coloco aqui. Se não tiver, pode deixar conforme ela está, ok? Então esse campo abaixo não é obrigatório. Dados fiscais. Exatamente, nós temos ali a primeira informação que é serviços de finanças. Veja, se eu pressionar nesse campo, também não tem um serviço de finanças. O que é, na verdade, serviço de finanças? É um departamento que de certa forma, controla onde nós, eventualmente, criamos, ou então onde foi registrado nosso bilhete, onde foi tratado, que é, nós chamamos de repartição fiscal, ok? Então eu vou criar aqui a minha repartição fiscal, lembrar que se eu clicar aqui, ela vai dizer que o identificador não se encontra preenchido. Então eu vou fazer o quê? Coloco qualquer código aqui e pressiono em serviços de finanças, exatamente. Daí, eu vou colocar aqui um código 001 e vou colocar primeira, ok? Repartição da GAMEC. Primeira repartição fiscal, vou colocar aqui, fiscal da GAMEC. Mas não vou precisar preencher nada disso, vou simplesmente salvar. E dali eu vou eventualmente apagar este código, colocar 001, que foi o meu primeiro código. E aí aparece. Tipo de rendimento. Aqui diz, pressione F4. Não, eu já consigo ver a partir da expressão que eu tenho aqui. Então eu vou eventualmente simplesmente pressionar F4. E aqui já tenho vários tipos de rendimento. Dizer que tudo que nós conseguimos ver aqui são dados que o Primavera já traz consigo. Ok? Se eventualmente quiser configurar ou parametrizar na visão da sua empresa, não hesite, entre em contato. Eu vou até junto a si e criarmos ou parametrizarmos a tua empresa de acordo com a sua visão. Então eu vou aproveitar e escolher este que é trabalho dependente, que eu já sei que o código é A. Então eu vou apagar, vou fechar aliás, vou colocar a letra A e vou dar um Enter. E aí ele vai aparecer trabalho dependente, ou seja, é um funcionário que depende de outrem. Número de contribuinte, também vou inventar aqui qualquer número. IRT, exatamente, IRT. Lembrar que ela deve estar sempre zerada se não há um fator preponderante que lhe obrigue a preencher alguma coisa. Ou seja, nesse caso, o sistema me informa se eu tenho um IRT fixo ou uma taxa fixa a ser paga na empresa. Então eu preencho aí. Se eu não tenho uma taxa fixa, deixe ela conforme está, porque o sistema vai processar o salário, ou seja, o IRT será descontado com base na tabela e não com base no que você vai, não com base nos dados que serão preenchidos aí. Porque se eu preencher aqui, por exemplo, 20, na verdade isso não é 20 mil, é 20%, refere-se a 20% de desconto que eu terei de IRT, ok? É como se eu tivesse acordado com a empresa que eu vou passar a pagar 20% apenas de IRT. Então, não é o meu caso, eu vou deixar mesmo conforme ela está aí. Pertence aos órgãos sociais. Ok, pertence aos órgãos sociais no caso de funcionar, fazer parte de alguma diplomacia, governo, alguma coisa assim. Se não for, não preencho. Isento. Quando é que eu estarei isento IRT? Quando eu for um funcionário doméstico, ou um funcionário agricultor, né? Ou ainda, não, essa isenção não quer dizer que o fato de ganhares abaixo de 100 mil terás que marcar. Não, não pode marcar. Por quê? Porque o sistema já consegue fazer leitura quando você está com um salário abaixo de 100 mil. Ok? E ele vai poder isentá-lo ao IRT. Mas essa isenção é só no caso de, por exemplo, se eu for deficiente, se eu tiver problemas psicológicos, isso tá na Lei Geral do Trabalho. Ou seja, vocês podem eventualmente consultar a guia fiscal tributária da GT. Ela realça sobre todas as razões que levam um funcionário a estar isento a IRT. Ok? Quais são os funcionários que estarão isentos a IRT? E aqui nós temos residente no estrangeiro. Se eu for alguém, um funcionário que reside no estrangeiro, eu vou marcar. Mas se não for, não marque essa opção. Número de dependência de deficiências, ou seja,
número de deficiências. Então, eu não tenho se um braço, uma perna, tudo mais. Se eu tiver, eu vou fazendo menção disso. Pertence à percentagem de incapacidade. Por exemplo, se eu sou um funcionário que não tem uma força total de trabalho na empresa, eu vou ter que dizer qual é a minha percentagem de incapacidade. Às vezes eu só tenho uns 2 membros inferiores quebrados e por conta disso eu não consigo exercer bem as minhas atividades, então eu vou eventualmente mencionar que apenas 50% da força total, ok? Mas se eventualmente trabalha 100% da sua força total, deixa conforme está aí, 00. Vamos pular para processamento. Processamento é um campo onde é fundamental preencher de forma correta, senão o sistema vai eventualmente trazer aí os dados ou vai processar o seu salário de forma errada. Instrumento, eu tenho aqui, vou clicar na setinha e aqui já aparece instrumento de regulamentação do trabalho. Exatamente, o que é isso? Próximas aulas, quando nós formos falar sobre processos de criação de vários tipos de instrumento, eu vou explicar exatamente o que é instrumento de regulamentação de trabalho ou do trabalho, ok? Então eu vou aproveitar e escolher este. Período, meu período é mensal. Tipo de processamento, dias úteis variáveis, dias fixos, dias úteis fixos. Exatamente. Dias úteis variáveis é aquele funcionário que trabalha os 22 dias, mas esses 22 dias variam em função dos feriados. Então, se eu for um funcionário desse regime, eu vou ter que colocar dias úteis variáveis. Porém, se eu tiver 22 dias fixos, ou seja, independentemente de feriado ou não, eu vou trabalhar, então eu vou ter que colocar dias úteis fixos. E este eu vou colocar na necessidade de eu eventualmente trabalhar mesmo os 30 dias, ok? Independentemente do feriado ou não. Porém, eu vou escolher o mais correto, que é dias úteis variáveis. Horas semanais. Horas semanais aparece aqui RT. Esse RT faz menção àquilo que é a taxa a taxa que será descontada no funcionário será baseada em RT. Em outras palavras, horas semanais. Se o funcionário eventualmente só trabalha das 8 às 12, então eu vou colocar funcionário e colocar aqui 12, ok? 120 não, 12. O sistema vai calcular o salário do funcionário com base nessas horas só e não com base nas horas de 8 horas por dia, ok? Então, se não for o caso, se o funcionário trabalha mesmo 8 horas, vai ter que deixar mesmo IRT, ok? Vencimento por período. Vencimento por período é no caso de eu poder receber o meu salário por período. Vamos supor que eu quero receber o meu salário na primeira quinzena 100 mil, na segunda quinzena outros 100 mil. Então, vou colocar aqui 100 mil. E no vencimento mensal eu vou colocar 200 mil, ok? Porque é o valor total do vencimento por período. Agora, se eu eventualmente quiser receber na totalidade, então aqui eu também coloco 200 mil. Diuturnidade por período, ok? Diuturnidade por período, ela refere-se a todos aqueles funcionários que têm mais tempo de trabalho, que eventualmente a empresa valoriza-os e quer dar algum benefício ou algum bônus por eles estarem mais tempo de trabalho ou por eles terem mais tempo de trabalho. Então aqui eu posso fazer a mesma questão de colocar ou por período ou mensal, dividir esse valor em parcela e aí definir uma data. Por quê? Se eu não definir uma data, o sistema vai entender que mensalmente ou todos os meses este funcionário vai receber esse subsídio, ok? Este valor. Depois verifiquem o que significa diuturnidade por período, ok? Vão conseguir perceber o que é isso. Isso não se refere nada a turnos, não tem nada a ver com turnos. Ok, vou preencher esse campo, porém já expliquei. Subsídio de alimentação. Subsídio de alimentação eu vou colocar dias fixos ou processados. Lembrar que se eu colocar dias processados, o funcionário só vai receber salário se ele for trabalhar. Agora, se eu colocar fixo, independentemente dele trabalhar ou não, ele vai receber o mesmo subsídio. O mais correto é sempre dias processados. Então aqui eu vou colocar aqui um valor simbólico de 5 mil. E aqui o tipo de a informação me aparece que é subsídio de alimentação dos dias de processamento. Subsídio em espécie. O que é subsídio em espécie? É um tipo de subsídio que vem auxiliar o funcionário que eventualmente trabalha com
naquelas empresas que produzem produtos químicos de grande, de alta, pero, como posso dizer, até aqueles produtos que eventualmente ele pode inalar e fazer mal à sua saúde. E por conta disso, ele será obrigado a gastar sempre um valor mês a mês para poder combater com esse problema. Então, por conta disso, a empresa dá sempre aquilo que nós chamamos de subsídio espécie, que vai auxiliar naquilo que é as despesas dessa mesma dessa doença ou alguma dificuldade que ele tem tido mensalmente. Okay? Mas nesse caso eu não vou preencher nada disso. Subsídio de turno, ok. Se eu quiser eventualmente fazer menção a turnos, eu vou colocar aqui qual é o turno, a hora, né? Aqui vem o turno, aqui é as horas, aqui a taxa, nesse caso, a data do processamento, o valor. Então não vou eventualmente preencher isso, ok? Não vou preencher esse campo. Vou deixar ali, mas para maior esclarecimento, não esqueça, é só entrar em contato. Subsídios e férias. Subsídios e férias, para toda e boa empresa, o salário mínimo, o subsídio mínimo para ser pago para um funcionário é de 50% do seu salário base. 50% do seu salário base não pode estar abaixo disso. Ou seja, se eu ganhar 100 mil, subsídio de férias ou de Natal, o mínimo terá que ser 50%. Tem empresas que dão 100%, não faz mal, mas o mínimo é 50%. Isso está na Lei Geral do Trabalho. Formas de pagamento. Eu vou pressionar aquilo que nós chamamos de F4 para abrir. Nós temos aqui várias formas de pagamento. Temos aqui formas de pagamento que é transcompleta mais subsídio, do décimo, proporcional dia de férias e tantos outros tipos de formas de pagamento. Nós temos transcompleta mais subsídio, que significa que ele vai receber o seu salário no mês em que ele vai receber o seu subsídio juntamente com o seu salário. Do décimo, ele vai receber esse salário de forma parcelar, ou seja, ela vai eventualmente desde janeiro a dezembro e receber numa parcela daquilo que é o seu subsídio mensalmente. Então, se o funcionário quiser receber dessa maneira, também pode. Proporcional dia de férias, ela pode simplesmente querer receber no dia que ele vai sair de férias. Então, temos várias outras opções e tantas outras que poderiam estar aqui, mas não estão. Pode-se dar o caso de criar várias outras formas de pagamento, ok? Não é obrigatório ter que usar essas que estão aqui. Eu vou eventualmente usar esse, que traz completamente subsídio. Como é que eu levo para dentro do sistema ou para dentro da forma de pagamento? Pressionando novamente F4 e aí a informação vai. E aqui eu vou simplesmente escolher o mês. Aqui também a mesma coisa, 50%. Como eu já sei que o código é um só, vou colocar 001. Ok, já aparece transcompleta, mês subsídio. Considerar dias não processados nos meses anteriores. Ok, eu não vou fazer menção disso, por quê? Porque depois eu vou explicar quando nós formos falar sobre retroativos no primavera, ok? Quando nós formos falar sobre retroativos, então eu vou explicar qual é a função sobre a informação que nós temos aqui, que é considerar dias não processados nos meses anteriores. Outros pagamentos. Outros pagamentos é um campo que não é obrigatório, mas eu vou fazer menção de explicar qual é a importância desse campo. Esse campo de outros pagamentos é um campo que é usado para fazer menção daquilo que o funcionário pode receber só no mês. Vamos supor que mensalmente o funcionário é pago subsídio de transporte. Nós vimos que lá, ao preenchermos o subsídio de alimentação, nós não tínhamos subsídio de transporte. Ok, nós podemos fazer menção de criar subsídio de transporte aqui neste campo. E como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, vejam, nós temos aqui remuneração, desconto. Então, aqui onde está remuneração, eu vou pressionar F4. Quando eu pressiono F4, ele vai trazer esse campo com vários outros tipos de informações, como vencimento, retroativos, diuturnidade, subsídio de turno, vencimento e tudo mais. Porém, temos aqui até abono para falhas, ajuda de custo, gratificações, prêmios de produção, gratificação de gerência. Mas nós não temos aqui subsídio de férias. Conforme eu disse, subsídio de férias não, aliás, desculpa, não temos subsídio de transporte, ok? Comente aí abaixo, quer saber como podemos criar o nosso subsídio de transporte para eventualmente entender como é que isso funciona na prática. Então eu vou aqui eventualmente escolher gratificação de gerência só para entenderem. E aqui, gratificação de gerência,
Qual é o ano? Eu posso colocar o ano, ok? Que ele vai receber isso. Qual é o mês? Veja que ainda não aparecem os meses porque ainda não criei os períodos. Qual é o ano? Qual é o período final? Ok? E aqui eu vou colocar quantidade unitária, já está aí. Vou colocar simplesmente qual é o valor final. Mesmo uma gratificação, ele vai receber apenas uns 20 mil kwanzas. Ok? Exatamente. Poderia acrescer mais gratificações, ok? Eu poderia acrescentar mais, por exemplo, bônus para falhas. Eu poderia acrescentar quantas e quantas eu quiser. Mas eu não vou levar muito, não vou eventualmente entrar muito em detalhes sobre esse campo. Vou simplesmente dar sequência. Que isso funciona tanto para remunerações quanto para descontos. Pagamentos. Pagamentos. Nós temos o campo de pagamentos a dizer ativo. Eu vou marcar ativo. A conta, vou colocar um primo. Por quê? Vamos supor que é a conta de custo da empresa, que é usada para simplesmente pagar salários. Forma de pagamento, vou colocar transferência. Vou estender o campo. A moeda, Kwanza. Forma de pagamento será 100%. Lembrar que é sempre 100%. Conta da empresa. Aí eu vou pressionar F4. Vai me trazer as contas que já existem. Lembrar que se for querer parametrizar a sua empresa, podemos parametrizá-lo colocando a conta mesmo real da empresa, ok? Basta entrar em contato. Ok, cartão bancário, eu não vou também explicar muito, porque cartão bancário nós raramente usamos aqui, são cartões específicos para uma utilidade específica. E isso funciona tanto para cartão bancário quanto para a remuneração. Banco, eu vou colocar aqui o BAE. Balcão, vou colocar aqui Talatona. E aqui eu vou colocar o número de conta, ok? Vou colocar o número de conta fictício. O NIB. NIB é o que nós chamamos de IBAN, ok? Muita gente confunde aquilo que é IBAN e o NIB, ok? NIB é um número local. IBAN é um número internacional. SWIFT, BIC, tantos outros elementos que nós temos aqui. Ok, colocar o NIB ou IBAN é indiferente. Vou aqui preencher qualquer informação. E eu vou dizer que vai ser a conta principal para pagar salário. Vou marcar aqui. Regime de proteção. Regime de proteção, nós temos aqui segurança social. Eu vou escolher já os regimes que já temos aqui. Regime de órgãos estatuários de pessoas coletivas. Não é esse meu regime. O regime geral é o regime onde nós temos os 3% do funcionário e 8% da empresa, totalizando que dá 11%. Depois, quando nós formos falar sobre configuração, okay, que é esta parte de tabelas, eu vou explicar exatamente como é que na prática isso acontece. Sindicatos. Eu não vou preencher porque nós não temos sindicatos e também não temos a policy, ok? Sindicatos são órgãos tutelares que velam por uma organização dentro de uma empresa. Então eu não vou eventualmente fazer menção disso. Então, por hoje, nós vamos parar por aqui. Prometemos na próxima aula dar sequência naquilo que é desmistificação do processo de cadastramento dos dados do funcionário no Primavera. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que ele consiga, para que o YouTube entenda que é um bom vídeo e consiga fazer chegar para mais pessoas, ok? Estamos juntos, até a próxima.